Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Vamos juntos agora conferir as principais notícias do dia. O Ministério da Saúde tem 3 meses para usar cerca de 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes têm o vencimento previsto entre agosto e outubro deste ano. Segundo dados do vacinômetro do governo federal, no ano todo foram aplicadas 7 milhões e meio de doses de vacina contra a Covid-19, uma média de 36.600 pessoas vacinadas por dia. Para evitar a perda das 5 milhões e 900 mil vacinas, o ritmo da campanha de vacinação teria que alcançar uma média de 52.700 doses aplicadas por dia. Isso significa 40% a mais, considerando que todos os imunizantes em estoque da pasta devem ser aplicados até o último dia de outubro. O Ministério da Saúde afirmou que está monitorando a situação do estoque e o ritmo da vacinação no atual cenário epidemiológico. A pasta acrescenta que tem incentivado e apoiado os estados para que solicitem o máximo de doses para armazenar e distribuir aos seus municípios, de forma a garantir que a população tenha acesso ao imunizante a qualquer tempo. Desses lotes, cerca de 5 milhões são da vacina da Moderna contra a variante Omicron, adaptados para a variante XBB, comprados pela pasta em maio. Conforme anunciado pelo governo, o plano é distribuir 70 milhões de doses até o fim do ano. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o contrato de compra dos imunizantes prevê que todas as vacinas que vencerem em estoque serão substituídas por novos lotes pela empresa fornecedora sem custo adicional para o governo. E o Ministério da Saúde confirmou a ocorrência de 2 mortes por febre oropouche no Brasil, além da investigação de uma terceira. Essas mortes são consideradas as primeiras no mundo causadas pela doença. A febre oropouche é uma infecção que é transmitida por mosquito e se manifesta de forma semelhante à dengue. Neste ano, o país já registrou mais de 7 mil casos, uma alta de 766,6% em relação ao acumulado de 2023. Os 2 óbitos já haviam sido divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, mas ainda eram considerados suspeitos pela pasta federal. As vítimas eram 2 mulheres de 21 e 24 anos que não eram gestantes e não tinham comorbidades. O Ministério da Saúde investiga ainda um terceiro óbito registrado no Paraná, mas cuja transmissão ocorreu em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que conduz a análise junto à pasta, a vítima era um homem de 59 anos, residente do município de Apucarana. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina diz que apoia a investigação, que o registro ocorreu em abril e que foi estabelecido que o local provável da transmissão foi em Santa Catarina, uma vez que o paciente teve registro de viagem ao estado. Havia ainda uma 4ª morte suspeita no Maranhão, mas que foi descartada pelo Ministério da Saúde. Em nota, a pasta diz que mantém monitoramento de casos e possíveis óbitos por oropouche por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com diálogo constante com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde disponibiliza testes diagnósticos para toda a rede nacional de laboratórios centrais de saúde pública. E agora a gente fala sobre a greve do INSS. A Justiça determinou que 85% dos funcionários que fazem atendimento ao público voltem ao trabalho, justamente para que os serviços não sejam prejudicados. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, determinou que a greve dos servidores do INSS não afete as necessidades inadiáveis da população, ou seja, que não prejudique a prestação de serviços essenciais. A magistrada do STJ ressaltou ainda que são de longa data.
Os problemas enfrentados pelo poder público em relação aos prazos de análise dos processos administrativos de benefícios. A ministra definiu que pelo menos 85% das equipes de cada agência devem seguir trabalhando. O desrespeito à decisão está sujeito a multa diária de R$ 500 mil. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. A greve teve adesão em mais de 23 estados e do Distrito Federal, atingindo 400 agências. Os trabalhadores reivindicam recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Segundo a AGU, o movimento grevista foi iniciado sem que a categoria garantisse equipes de servidores para assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento da sociedade, como pagamentos, concessão de benefícios e perícias. Segundo a AGU, cada dia de paralisação trava a concessão de, em média, de mais de 13 mil de benefícios por incapacidade, 4.600 aposentadorias, 2.700 salários maternidade, entre outros serviços. E agora a gente muda de assunto. Nos últimos 20 anos, o Brasil investiu mais de 40 bilhões de reais em esportes olímpicos e conquistou 351 medalhas. A maioria dos atletas que estão em Paris recebe ajuda financeira do programa Bolsa Atleta. Vamos ver. Desde 2004, o Brasil destinou quase 43 bilhões e meio de reais a todos os esportes olímpicos. E o resultado foram 84 medalhas olímpicas, sendo 25 delas de ouro. Somando com as Paralimpíadas, o país conquistou um total de 351 medalhas, com 112 de ouro. Para os Jogos Olímpicos de Paris, deste ano, o Brasil conta com 276 atletas. Desse total, 241 são beneficiários do programa Bolsa Atleta, representando mais de 87% da delegação. O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que o Bolsa Atleta é um incentivo que vai diretamente para o atleta e que isso faz toda a diferença na preparação para o evento. As empresas privadas contribuíram com cerca de 6 bilhões e meio de reais, que correspondem ao patrocínio de marcas por meio do Programa de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, a partir de renúncias fiscais. O setor privado, inclusive, deu um salto nos investimentos no evento nos últimos 3 anos. Com recursos, somaram quase 2 bilhões de reais. Uma pesquisa demonstrou que há uma relação direta e proporcional entre os investimentos em esportes olímpicos e a conquista de medalhas. Segundo o estudo, houve uma evolução crescente dos investimentos ao longo dos anos. Desde o ano passado, o Brasil investiu 1 bilhão e meio de reais, resultando em 10 medalhas nos Jogos Olímpicos e 33 nas Paralimpíadas. A lista de atletas beneficiados pelo programa, neste ano, inclui nomes de destaque como Raíssa Leal, do skate, a jogadora de futebol, Marta e Beatriz Haddad, do tênis. E esta edição fica por aqui. Olha, mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.